Hebreus capítulo 1, do versículo 4 ao 14, esse trecho será alvo da nossa meditação nessa manhã. Nós vamos, com a graça de Deus, concluir o primeiro capítulo de Hebreus, e hoje nós vamos perceber quanto Jesus Cristo é superior aos seres angelicais. Lembrando que nós estamos continuando aquilo que eu comecei na semana passada, onde de forma geral o autor apresentou a superioridade de Jesus de diversas formas, de forma tão profunda, porque o nosso Senhor realmente é incomparável. Com a palavra de Deus já em suas mãos, vamos à leitura, a partir do versículo 4 até o 14. Diz assim: tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, o escolheu dentre os seus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como manto, como roupa, e eles serão trocados. Mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Pode tomar seu assento? Bem, meus irmãos, como eu disse para vocês, na semana passada nós começamos essa série de exposições nessa epístola muito rica e fascinante, e nós vimos o quanto o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é superior a todo o sistema do Antigo Testamento. Nós aprendemos que essa carta foi escrita num contexto onde alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo estavam agora, depois de uma pequena e assustadora perseguição ocorrendo naqueles dias, e esses irmãos então estavam olhando para o sistema sacrificial, olhando para o cristianismo e pensando: será que nós não trocamos o certo pelo errado? Afinal, nós estamos agora sendo perseguidos, nós participamos de uma religião que não é oficial mais e podemos até morrer, como alguns companheiros nossos morreram. E aí o autor de Hebreus então se põe a mostrar para esses irmãos que estavam desanimados, enfraquecidos na fé, o autor então começa a mostrar a grandeza de Jesus Cristo, para que eles não olhem para as circunstâncias, para que eles não olhem para as perseguições, para que eles não temam nada, porque afinal eles estão a serviço do próprio Rei, Jesus Cristo, o Messias prometido. E aí o autor de Hebreus então apresenta Jesus de uma forma tão maravilhosa, tão impactante, como nós vimos na semana passada. E hoje o autor vai apresentar Jesus como superior aos seres angelicais. Nós vimos no sermão passado, só de forma rápida aqui, recapitulação, nós vimos que Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas pertencem a Ele. Nós vimos que o próprio Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Também aprendemos que Ele é aquele que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Também nós aprendemos que Jesus é aquele que nos purifica de todos os nossos pecados. E aprendemos, por fim, que Ele é o supremo governador de todo o universo, de todas as coisas. E agora, continuamos a falar de superioridade. Aliás, vamos falar de superioridade ao longo de toda a carta, porque essa é a intenção do autor. Mas agora com relação aos seres angelicais. Nós, brasileiros, vivemos numa cultura em que os anjos eles tendem a ser exaltados. É uma cultura muito apegada aos anjos. Há pessoas que acendem velas para anjos, há pessoas que fazem orações para anjos. Há um certo cristianismo que ensina que você pode orar para o seu anjo da guarda, inclusive. Então nós vivemos numa cultura fascinada por anjos. Inclusive, existem igrejas cristãs
que valorizam mais o anjo do que o próprio Jesus Cristo. Se você chegar em certas igrejas e falar assim, hoje o Senhor está presente entre nós, irmãos, você vai escutar um glória a Deus, um aleluia meio acanhado, sim. Mas se você falar, irmãos, tem um anjo aqui, eu acabei de ver um anjo aqui no meio da igreja, pronto, a igreja vai a delírio. Anjos fascinam. Eu sou da década de 90, não que eu nasci na década de 90, eu nasci antes, claro. Mas na década de 90 foi quando eu fui chamado por Cristo, pelo Santo Evangelho. E aquela época, a década de 90, era uma época terrível. Não que hoje não seja, mas é o contexto que eu vivi naquela época. Para vocês terem uma ideia, eu conheci uma igreja lá na minha região, e nessa igreja, na hora do culto, uma cadeira tinha que ficar vazia. Por quê? Para o anjo sentar. Anjo cansadinho, tadinho dele, está cansado. Quer uma massagem na asinha também? Uma cadeira para o anjo sentar no culto. Veja, ele era um personagem principal no culto. Há muitas igrejas que até mesmo faziam orações para os anjos. Naquela época, na década de 90, algumas canções foram compostas e essas canções pouco falavam de Deus e de Cristo e falavam muito de anjos. Tem uma canção que eu cantei muito na minha adolescência, e o Rodrigo também cantou, com certeza. Tocou lá, tenho certeza absoluta. É uma música que, dentre tantas músicas ruins daquela época, essa é uma música que se destaca muito e ficou popular na década de 90, porque naquela época o padre Marcelo Rossi resolveu regravar as músicas evangélicas naquela época, e uma das músicas que ele regravou foi a música chamada Anjos de Deus, né? Então, se você foi católico dessa época e acompanha o padre Marcelo Rossi, você vai se lembrar dessa música. Eu quero que você preste bastante atenção nessa música e perceba o quanto ela é horrível, porque ela fala mais de anjos do que do próprio Deus. E era uma música cantada no culto onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Nós não nos reunimos para adorar pastores, apóstolos, bispos, anjos, seja lá o que for. Nossa adoração é a Deus. Então imagine no culto público alguém cantando essa música aqui. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Nós já encontramos um problema muito grave aqui. Anjo vindo buscar as nossas orações e levar a Deus? Nós aprendemos no Novo Testamento que nós não precisamos desse tipo de coisa. Nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. Nós, por causa de Cristo Jesus, nós temos acesso direto a Deus. Nós não precisamos de anjos. Aí tem um anjo que faz barulho, chegou ali perto de você, então é o anjo chegando porque ele vai receber a sua oração e vai levar a Deus. Já que ele vai chegar, levar e pegar as suas orações e levar a Deus, a música diz, então, por causa disso, abra seu coração e comece a louvar. Eu vou começar a louvar a Deus porque um anjo chegou para pegar as minhas orações? Sinta o gozo do céu que se derrama no altar, que um anjo já vem com as bênçãos na mão, ou com a bênção na mão. Que bênção é essa? Meus irmãos, nós cristãos, nós não nos reunimos no culto público no dia do Senhor para receber alguma bênção possível, porque nós, na verdade, já recebemos a maior de todas as bênçãos. Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Nós estamos aqui no culto público como uma resposta àquilo que Ele fez, uma resposta à maior das bênçãos que nós recebemos do nosso Senhor. Ele nos salvou e nós estamos aqui apenas para responder a isso. Mas a música continua. Tem anjo voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções, um congestionamento de anjo no meio do culto, para tudo quanto é lado. Anjo para todos os lados. E aí o autor da música então diz, agora eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, eu só sei que está cheio de anjos de Deus. E o próprio Deus está aqui. E aí aparece Deus na música, mas como um coadjuvante. Porque o anjo é importante, é o anjo que faz barulho, é o anjo que recebe as orações, é o anjo que traz as bênçãos na mão. E aqui nós estamos aqui sabendo que Deus está aqui, mas também está cheio de anjo. Bastante, para todos os lados voando anjo. Cuidado aí, se eu esbarrar no anjo aí no meio do caminho. E aí continua a música. Quando os anjos povoam esse lugar, agora observe o que ele vai dizer. Quando os anjos povoam esse lugar, a igreja se alegra. A gente chora e canta. O quê? Nós nos alegramos, choramos
E cantamos no culto público porque o anjo está na igreja? O anjo é o motivo da nossa tristeza, do nosso choro, da nossa alegria, de qualquer outro sentimento? Claro que não. Consegue perceber o quanto o anjo aqui ele é central nessa música? E aí ele continua, na presença de Deus, que entre aspas é a presença do anjo, a gente pula, a gente dança, a gente chora, a gente clama, grita e ora. E nesse momento a corrente do mal se rompe e toda a tristeza vai embora, eu sei lá o que significa isso. Mas veja, é uma música centrada no anjo, ou em anjos. Eu vivi isso na década de 90, se você é dessa época também, se a sua conversão foi naquela época, provavelmente você cantou isso aqui como eu. Você aprendeu que anjo era importante. Talvez você foi alguém que preparou a cadeira para o anjo sentar no culto. Agora, diga-se de passagem, a década de 90 passou. E faz muito tempo, né? A década de 90 passou e essa moda de exaltação dos anjos diminuiu bastante. Mas ainda hoje há uma certa confusão a respeito dos anjos. Qual deve ser a nossa postura com relação aos seres angelicais? Devemos honrá-los? Podemos orar por eles? Podemos, como fez a minha esposa, acender uma vela para o anjo quando era criancinha e pegou fogo no quarto dela? Teve que chamar os bombeiros? Será que nós podemos fazer essas coisas? Afinal, qual é o papel do anjo? Qual é a importância do anjo para nós? Claro que nós não podemos negar que os anjos tiveram um papel importante e fundamental para a história da redenção. Inclusive, qualquer judeu associava os anjos aos maiores eventos do Antigo Testamento. Porque, de fato, os anjos estavam lá. Há muitas histórias sobre participação dos anjos na Antiga Aliança. Inclusive, lá em Atos capítulo 7, versículo 53, Estevão, um pouco antes de ser apedrejado, ele disse aos judeus que eles haviam recebido a lei por intermédio de anjos. Veja como o anjo foi importante na história da redenção. Mas os anjos, eles não foram os principais personagens da história da redenção. Eles foram apenas coadjuvantes. Porque o principal personagem da história da redenção é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto por nós. Claro que o autor de Hebreus, ele não menospreza a importância dos anjos na história da redenção. Ele sabe que eles foram importantes para a história. Porém, comparado à pessoa de Cristo, eles não são nada. Cristo é infinitamente superior a todas as criaturas, inclusive aos anjos. E é difícil imaginar uma ilustração que expresse tal superioridade. Porque nós estamos comparando coisas incomparáveis. Mas deixe-me dar uma ilustração bem rasa, bem simples para vocês. Imagine, gostaria que você se imaginasse agora na roça, andando naquela penumbra da roça, numa noite escura, nublado, então não tem estrela, não tem lua para iluminar o seu caminho, você não está enxergando absolutamente nada. Você não está enxergando um palmo à sua frente. E aí você se lembra que no seu bolso, na sua bolsa, tem uma vela. E aí você pega aquela vela, acende a vela, e agora você tem luz. Essa vela é importante para você. Afinal, essa vela ilumina o seu caminho. Essa vela te ajuda a não cair num buraco, a saber onde você está andando, a ver se tem alguma serpente no meio do caminho, alguma pedra para você tropeçar. Essa luz é importante. Mas o que acontece quando o sol nasce? Simplesmente a luz da vela se torna obsoleta, se torna sem importância. Porque o seu brilho nem é percebido. Porque existe uma luz infinitamente maior do que a luz da sua vela. Eu sei que não dá para comparar Cristo com essa luz e os anjos com essa vela, porque a distância é muito maior do que essa ilustração. Mas, de certa forma, essa ilustração nos ajuda a perceber uma distância abismal entre a luz de uma vela e a luz do sol do meio-dia. Os anjos, então, são como essas velas do Senhor. São importantes, tiveram sua importância na antiga aliança, e ainda tem para a nova aliança, mas há uma tremenda distância entre eles e o Criador, Jesus Cristo. Há uma tremenda distância entre as criaturas criadas e o seu Criador. E agora o autor de Hebreus, nesse trecho, ele vai nos mostrar o quanto o Senhor é superior aos seres angelicais. E ele vai, para isso, recorrer a alguns textos do Antigo Testamento. Por que ele faz isso? Porque ele está escrevendo para aqueles que eram judeus.
Então ele vai usar os escritos dos judeus, mostrando que Jesus Cristo é superior aos anjos, para que eles se conscientizem de que se virar as costas para Jesus e voltar para o judaísmo, eles estarão virando as costas para alguém que é superior a todas as coisas, inclusive aos anjos. Então nós vamos aqui no versículo 5, ver que o autor nos ensina que o Senhor Jesus é superior aos anjos porque ele herdou um nome superior. Acompanhe comigo o versículo 4 e o versículo 5. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Nós encontramos nesses dois versos aqui, grandes verdades. A primeira verdade que eu quero destacar nesse trecho, claro, é a verdade nua e patente de que Cristo é superior aos anjos. Nós sabemos pela palavra de Deus que os anjos são seres extremamente poderosos e importantes na antiga aliança. Inclusive, lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, nós descobrimos que apenas um único anjo foi capaz de destruir, de matar um exército de 185 mil soldados assírios. Imagine, um anjo acabou com soldados, com guerreiros assírios. São gloriosos, é verdade. São poderosos. A Bíblia descreve eles dessa maneira. E até às vezes de forma assustadora. Mas eles também são mensageiros. Apesar de serem poderosos, também são descritos como mensageiros. Também são descritos como aqueles que servem o povo de Deus. E por mais que eles sejam gloriosos, poderosos, o brilho da luz desses anjos, comparado com Jesus, é como uma vela acesa ao meio-dia. Porque Cristo possui uma glória incomparavelmente maior do que a dos anjos. Outra verdade que nós aprendemos nesse trecho é que a superioridade de Cristo foi manifestada na sua exaltação. Nós vimos isso no sermão passado. E hoje também o nosso irmão Rodrigo, ele nos trouxe o texto de Filipenses, capítulo 5, 2, do versículo 5 em diante. Onde ali Cristo é exaltado após a sua humilhação. Nós vimos que o Senhor Jesus, enquanto esteve a essa terra, quando se fez carne e habitou entre nós, ele passou por um processo de humilhação, um processo terrível de humilhação. Porque ele se tornou como nós. Ele, sendo Deus, se rebaixou ao nosso nível. Viveu a nossa esfera. Ele foi humilhado até a morte, e morte de cruz. E aí o apóstolo Paulo então nos diz, a partir do versículo 9, que por causa dessa humilhação que culminou com a sua morte na cruz, o autor diz, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome. Veja, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Na exaltação do nosso Senhor, após a sua morte e ascensão, ele se assentou no seu trono, de onde governa todas as coisas, e recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Veja, ele recebeu um nome na sua exaltação. Quando ele foi exaltado após a sua morte, por Deus Pai, ele recebeu um nome poderoso. Por isso o autor está nos dizendo que o nome de Jesus é maior do que o nome dos anjos. Porque eles não receberam nome nenhum nome de autoridade. Eles são apenas mensageiros, apenas servos. Jesus é descrito como tendo um nome poderoso, herdado do seu próprio Pai. Ou seja, ele é o Filho Santo de Deus, que herdou do seu Pai esse nome. Veja o versículo 4. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou dele, é superior ao deles. Qual o nome deles? Servos, mensageiros. Esse é o nome dos anjos. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele herdou do seu Pai. O que significa herdar um nome superior? O que quer dizer isso? Nome para nós, para a nossa cultura, não significa absolutamente nada. Falar que alguém herdou o nome, fala, não, eu queria herdar umas posses aí, queria herdar umas terras, herdar o nome. Não serve para nada para nós hoje, é verdade. Mas naquela cultura, naquela época, nome representava a posição de autoridade que alguém tem. E de certa forma, isso funciona também hoje. Por exemplo, se eu falar assim, o nome de alguém que é poderoso aqui hoje no mundo, é diferente de falar o nome de qualquer outra pessoa. Porque o nome da pessoa, por si só, carrega autoridade.
Você fala o nome Donald Trump, por exemplo, o nome tem autoridade, você pode gostar dele ou não, mas ele é diferente de Glauber, né? Você fala que Glauber não quer dizer nada, é só um Zé Mané careca da igreja para ser formada. Porque nome carrega autoridade, e o Senhor Jesus recebeu esse nome, que denota uma posição de autoridade, e essa posição somente Ele tem. Quando nós comparamos com os nomes dos anjos, como eu disse, eles são apenas servos. Servos daquele que tem o grande nome. Veja o versículo 5. Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei? A resposta a essa pergunta é, nenhum. Qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho? Porque nenhum anjo é filho de Deus. A qual dos anjos Deus disse isso? Nenhum. Porque somente Jesus é o Filho de Deus. Então percebe a superioridade? Jesus recebeu o nome como herança por seu Pai. O Pai deu a ele a autoridade. Desse modo, toda a autoridade do Pai foi confiada ao Filho, como nós vimos na semana passada, de forma que todas as coisas estão debaixo do seu domínio, do seu controle, do seu poder. Afinal, tudo foi entregue a Ele. Tudo foi feito por Ele e por intermédio dEle, como vimos na semana passada. Nós aprendemos também na semana passada que muitos irmãos estavam desanimados com a fé, cabisbaixos, preocupados com a perseguição, olhando para o judaísmo e pensando em voltar, em dar um passo atrás. E nesse contexto o autor chamou esses irmãos que estavam desanimados a voltar os olhos para aquele que é o autor e consumador da fé deles, para Jesus Cristo. Aqueles irmãos estavam desanimados. E eu sei que também isso acontece no nosso meio. E acontece com muita frequência. Irmãos desanimados. Então essa carta é também uma carta de encorajamento para todos nós. Principalmente para você que vive desanimado. E se você é alguém que vive desanimado, o autor de Hebreus te aconselha, te insta a olhar para Cristo. A valorizar Cristo, a enxergar Ele como superior a todas as coisas. Porque o problema daqueles irmãos, assim como o seu problema também quando está desanimado, é que você parou de olhar para o consumador da sua fé, o autor e consumador da sua fé, e passou a olhar para as circunstâncias, para os problemas, para a vida dos outros, e aí você se encontra desanimado, fraco na fé. Cristo não tem nada a ver com os seus problemas, não tem nada a ver com o seu mau humor, não tem nada a ver com a sua falta de dedicação em conhecer mais o Senhor. Então fica um lembrete para todos nós. Naquele momento em que estivermos na noite escura da alma, não olhe para a tempestade. Ontem era para passar um taifu, não passou? Eu sei que o taifu é assustador demais, e quando a gente olha para a força do vento, nós ficamos realmente apavorados com isso. E nos esquecemos, às vezes, que Deus está no controle sobre todas essas coisas. Que Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, e que nenhum tufão pode tirá-lo de lá. Nós nos esquecemos disso e olhamos para a tempestade e podemos entrar em desespero, porque deixamos a tempestade nos assustar, deixamos as circunstâncias nos desanimar. Nós somos então lembrados aqui pelo autor que devemos olhar para Jesus Cristo, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele recebeu um nome superior a todos os nomes, o nome de Jesus. O autor, ele também nos mostra que Jesus é superior aos anjos em dignidade. A dignidade dos anjos, os anjos têm dignidade? Claro, mas a de Jesus é muito maior. Veja aí, versículo 6. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Que texto fascinante. O texto nos diz que o primogênito foi introduzido no mundo. Ou seja, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Mas a pergunta que você quer fazer é, o que significa dizer isso? O primogênito adentrou no mundo. Ou o que significa Jesus ser o primogênito? O que é isso? Porque quando nós olhamos para João 3,16, nós lemos que ali o unigênito de Deus morreu por nós. Deus amou o mundo que enviou o seu Filho único, unigênito. Filho único, não tem outro filho. Mas agora, quando nós olhamos para esse texto, Jesus é o primogênito. Como que ele pode ser primogênito e unigênito ao mesmo tempo? Como ele pode ser o primeiro? Se ele é o primeiro, quer dizer que tem mais. Mas, por outro lado, ele é unigênito. Se ele é unigênito, não pode ter mais. Como é que funciona isso? Em Colossenses capítulo 1, 18, inclusive, Jesus não é meramente o primogênito da criação. Veja,
Ele vai dizer aqui que na ressurreição, Jesus se tornou o primogênito, ou o primeiro de uma nova criação. E nós participamos dessa criação. O que o autor quer nos mostrar, e Paulo também, quando diz assim, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito dentre os mortos, e outro texto também que eu vou citar aqui, ele predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Veja, nós não somos como Jesus é. Ele é o Filho único, é verdade. Eternamente gerado, como diziam os teólogos, porque não tem começo, não tem meio, não tem fim. Mas nós, por causa de Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Não é isso que nós somos? Não é isso que João 1,12 nos diz? Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creram em Cristo Jesus se tornaram filhos de Deus, mas Ele é o primogênito. Ele é o primeiro. E Ele é superior a nós. Porque Ele não tem começo e não tem fim. Sabe por quê? Por conta da sua dignidade. E por dignidade, entenda-se sua divindade. Ele não tem começo e não tem fim. O autor aqui está citando Deuteronômio capítulo 32, versículo 43, lá na versão Septuaginta, que é aquela versão grega do hebraico. E o autor de Hebreus, ele está usando essa versão ao comentar a Antiga Aliança. Então ele está dizendo ali que Jesus é digno de ser adorado por anjos. Veja a dignidade do nosso Senhor. Somente Ele é digno de ser adorado por anjos. Anjos não são dignos de serem adorados. Percebe a diferença? Quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, depois de um anjo aparecer ao apóstolo João e falar com ele ficou meio atrapalhado ali, se prostrou aos pés do anjo para adorar o anjo. Que coisa, não? E aí, o anjo diz assim a João, não faça isso. Não faça isso. Sou servo como você. Sou servo também para os irmãos que se mantêm fiel ao testemunho de Jesus. E aí o anjo termina dizendo, adore a Deus. Ele é digno de adoração. Eu sou um anjo, eu não sou digno de adoração. Ele deve ser adorado. João, não faça isso, João. Está doido da cabeça? Adore a Deus. Porque somente Deus é digno de ser adorado. Veja, irmãos, anjos não aceitam adoração. Então não adianta nem você tentar adorar Ele mesmo que você queira. Ele não vai aceitar a sua adoração. Talvez os anjos caídos aceitem a sua adoração, mas os anjos que não caíram não aceitarão a sua adoração. Mas quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, nós percebemos claramente que Ele aceitava a adoração. Tem tantos exemplos, mas eu vou citar apenas um. Você deve se lembrar lá no capítulo 6 de João, quando o Senhor Jesus multiplica os pães, manda os discípulos atravessar para o outro lado do lago da Galileia, que é chamado de Mar da Galileia. Uma tempestade, um taifu passa naquela hora e os discípulos estão ali no meio da tempestade, sucumbindo, e o Senhor está lá no monte orando, vendo eles passando por tudo isso. De repente o Senhor desce e vai em direção a eles, depois de passar quase 6 horas, quase morrendo no meio da tempestade. O Senhor acalma a tempestade, fica tranquilo, entra no barco, e o texto diz que o Senhor Jesus foi adorado por seus discípulos. O Senhor Jesus não disse como anjo, não faça isso. O Senhor Jesus aceitou a adoração, porque Ele é o único digno de ser adorado. Ele é Deus, Ele pode ser adorado, e Ele recebe adoração. Consegue perceber o quanto a dignidade de Jesus é infinitamente maior do que a dos anjos? Anjos não são dignos de serem adorados. Jesus é, porque é o Filho Santo de Deus. No versículo 7, o autor vai nos mostrar que a natureza de Jesus é infinitamente maior do que a natureza dos anjos. Veja aí o versículo 7. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. O autor está citando aqui agora o Salmo 104, verso 4, mostrando a superioridade do nosso Senhor com relação aos anjos. Os anjos são descritos aqui apenas como servos, como aqueles que estão a serviço do Senhor. Lá no versículo 14, o último versículo, os anjos são descritos assim também. Veja aí, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos são servos, ministros de Cristo, ministros do Senhor, à disposição do serviço de Deus, inclusive para nosso benefício.
Note que há uma grande diferença entre a natureza de Cristo e a natureza dos anjos. Os anjos são seres criados. Jesus criou os anjos. Os anjos são servos. Jesus reina no trono, no seu sublime trono, de onde ele sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. Os anjos executam ordens. Jesus dá ordem aos anjos. Lembra? Se eu quisesse, Pedro, daria ordem aos anjos. Quando Pedro cortou a orelha do soldado. E ele enviaria 12 legiões de anjos. Eu daria ordem aos anjos. É eu que mando nos anjos. Eu sou o Senhor sobre os anjos. Os anjos adoram a Deus. Jesus recebe a adoração dos anjos e a nossa. O fato é que comparar a natureza dos anjos com a natureza de Cristo, a natureza divina, é como comparar o ser humano com uma minhoca. Não tem comparação. Porque o Senhor Jesus, ele é incomparável. Mas o autor também continua mostrando a superioridade de Jesus através da sua realeza, do seu ofício. Veja aí, versículo 8 e 9. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade ao cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Meus irmãos, os anjos, mesmo sendo poderosos, mesmo tendo a sua glória própria, eles são apenas ministros, enquanto Cristo é descrito como alguém entronizado. Ele tem um trono, ele reina no trono. Nenhum anjo tem um trono. Pode colocar um trono aqui no culto para o anjo sentar e não vai nem ligar para essa cadeira, que ele não vai nem sentar, porque nenhum anjo é digno de ser sentado no trono. Somente Jesus Cristo. Afinal, quem é maior, o rei ou o servo? Evidentemente que o rei é maior. Falar sobre Jesus como rei era de fundamental importância para o contexto da nossa carta. Lembre-se, é uma carta escrita para cristãos que outrora eram judeus. E como judeus que eram, eles aguardavam a chegada do rei, do Messias, que se assentaria no trono, que governaria para todo sempre. A entronização de Cristo era central para a esperança do Antigo Testamento. Eles canalizavam toda a sua esperança no Cristo que havia de vir, no Messias que havia de vir, no rei que haveria de vir, e se assentaria no trono de Davi e governaria para todo sempre. Eles se apoiavam nessa esperança, a esperança da vinda do rei prometido. Eles sabiam disso por causa dos profetas. Note como o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus Cristo, acendeu essa esperança naquela geração. Veja a promessa. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Ele tem um governo, ele tem um governo sobre os seus ombros, e o seu nome, ali, olha o nome dele de novo. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E aí o autor continua, o profeta continua, para que se aumente o seu governo. Ele é alguém que governa. E venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e justiça desde agora e para sempre. Percebe que é um trono que dura para sempre? É um trono que só pode se assentar nele alguém que é eterno. Porque Davi, Salomão, Saul e todos os outros reis de Israel passaram, morreram. E aí você compara o que foi dito a Maria pelo anjo. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhes dará o trono de Davi. Jesus vai ganhar como herança o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Veja o que o anjo disse sobre o trono de Jesus. Ele é um rei, mas ele não é como um rei comum. Ele é um rei que governa para sempre. O seu reino não tem fim, diferentemente dos outros reis que passaram por Israel. Um escriba judeu poderia explicar satisfatoriamente essa afirmação, dizendo que nenhum rei de Judá corresponde a essa aclamação. Porque todos os reis passaram. Todo reino teve um fim. Portanto, somente Cristo Jesus pode cumprir essa profecia. Somente Ele pode se assentar no trono e governar para todo sempre. Porque Ele é eterno e perfeito em justiça. O autor de Hebreus estava
nessa epístola, levando os leitores dele, que estavam desanimados na fé, a lerem o Antigo Testamento através da cruz de Cristo. Ele está mostrando para os seus leitores que Jesus é o Rei, que Jesus é o Senhor. Portanto, se eles virarem as costas para Jesus Cristo, o abandonando, voltando para as práticas do judaísmo, na verdade, eles estariam rejeitando o prometido Rei de Israel. Eles estariam virando as costas para aquele que está sentado no trono, reinando sobre todas as coisas. O autor cita o Antigo Testamento aqui, e ele faz isso porque ele quer que seus leitores saibam a verdade que o próprio Cristo nos ensinou, quando ensinou aqueles discípulos no caminho de Emaús. Lembra daquela história? Eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado naquele dia, ficaram desanimados e decidiram voltar à vida deles. E aí esses dois discípulos voltam para Emaús, de onde eles saíram, tristes, chateados com todas as coisas que haviam acontecido. E aí, quando Jesus aparece e conversa com eles, e aí Jesus diz assim: importava se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O autor está citando profetas e salmos aqui no nosso texto, para falar de Jesus. Então o que o autor está fazendo? Está fazendo aqueles irmãos olharem para a antiga aliança, para os escritos da antiga aliança, e perceber que os escritos da antiga aliança falavam sobre Jesus, o qual eles estão pensando em voltar para a antiga aliança. Veja a incoerência. A antiga aliança os levou para Cristo, agora eles estão querendo voltar para a antiga aliança. O autor então está mostrando para os seus leitores que Jesus tem uma posição infinitamente superior aos dos anjos, porque ele governa no seu trono para todo sempre. Ele é o Rei exaltado, como nós cantamos na primeira música. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Nos versos 10 e 12, para provar a superioridade de Jesus, o autor vai mais uma vez apresentar Jesus como o Criador. Mais uma vez, porque nós vimos isso nos versos anteriores. Veja o versículo 10, 11 e 12. E também diz: no princípio, Senhor, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como manto, como roupa, eles serão trocados. Mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Nós percebemos claramente nesse trecho a divindade de Jesus, mais uma vez. Mais uma vez, e a divindade é provada através de 3 grandes argumentos. O primeiro grande argumento, óbvio, ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. O autor sabe que os israelitas, que os judeus, sempre professavam que Deus foi o Criador de todas as coisas, porque eles leram Gênesis 1. A Bíblia inicia dizendo que Deus criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então todo judeu sabe disso. Quem é Deus? Deus é o Criador. É a primeira revelação que eles receberam acerca de Deus. Deus, aquele que cria todas as coisas. Nós vimos na semana passada, quando nós aprendemos versículo 2 e 3, que Jesus, ele não é só o Criador. Ele é também aquele que sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. Lembra? Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Foi Jesus que criou todas as coisas. O autor já deixou claro que aquele que criou todas as coisas em Gênesis 1, era o próprio Senhor Jesus. Ele criou todas as coisas. Nós também aprendemos lá em João capítulo 1, versículo 1, que Jesus, no versículo 1 até o 3, no versículo 3 mais especificamente, Jesus criou todas as coisas. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Ele já foi apresentado como o Criador nos versos anteriores, e agora o autor reforça. É Ele quem criou todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele é o Criador. Segundo argumento, em prol da divindade de Jesus, Ele é imortal. O texto diz assim, o nosso texto: eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles passarão, mas Deus não passará. O Senhor vai permanecer até o fim. Assim como nossas roupas, né? A roupa de homem demora mais para acabar, né? Porque a gente espera
toda a camisa virar a gola, né? Toda furada, né? Parece um queijo, ela dura um pouco, mas uma hora não tem mais. Ela deixa de existir, ela apodrece. Tudo vai passar nessa vida. A sua beleza vai passar também. As rugas vão tomar conta de você. A sua força, o seu vigor, tudo vai passar e um dia você vai passar, não vai estar mais aqui. Não vai estar mais aqui. As traças vão comer todas as nossas roupas. Os vermes nos comerão na nossa sepultura, se a gente for para uma sepultura. Tudo vai passar. Mas o argumento do autor, ao usar esse trecho da Antiga Aliança, é nos mostrar que ele não passa. Ele é perene, ele é imortal, ele não tem fim. E o terceiro argumento é que Jesus é imutável e eterno. Veja o versículo 12. Mas tu permaneces o mesmo e os teus dias não terão fim. Isso nos mostra imutabilidade, ele permanece o mesmo, ele não muda. Também nos mostra a eternidade dele, não tem fim. Não tem fim. Isso nos faz lembrar daquilo que o autor disse lá no capítulo 13, versículo 8, texto que nós conhecemos muito bem, que você tem como imã na geladeira, talvez no seu chaveirinho do seu carro aí. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. O autor de Hebreus vai dizer isso lá na frente. O Jesus que nós adoramos, então, quem é? É o Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Jesus Cristo é aquele que nós tributamos o nosso louvor. Portanto, negar o Cristo, esse Cristo aqui, é negar o Deus que criou todas as coisas, é negar o eterno, é negar aquele que não é passageiro, aquele que é perene. Mas Jesus também é descrito pelo autor como vitorioso sobre os seus inimigos. Olha o versículo 13. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. São perguntas retóricas, na verdade, às quais nós já temos a resposta. A resposta sempre é nenhum. Qual dos anjos? Não, nenhum. Já sabe que é nenhum. Porque está mostrando a superioridade de Jesus com relação aos anjos. Então, nós estamos diante de perguntas retóricas. Os leitores sabiam que Deus jamais disse isso, havia dito isso a respeito de qualquer anjo. Note como o autor descreve Cristo como alguém vencedor. Ele tem os seus inimigos debaixo dos seus pés. Essa é uma linguagem militar, que diz respeito à vitória. Jesus Cristo venceu sobre os seus inimigos. E aí você me pergunta, tá, quando ele venceu sobre os seus inimigos? Onde ele venceu sobre os seus inimigos? Eu sempre digo que algumas pessoas, eu ouvi isso na minha adolescência também, até pensava isso, mas ainda hoje algumas pessoas pensam que Jesus Cristo, ele venceu na sua ressurreição. Porque a ressurreição é gloriosa, não é verdade? Ele venceu a morte na ressurreição, então é ali que ele venceu. E a cruz? O que se pensa da cruz? A cruz não parece um fracasso? Não parece uma derrota do nosso Senhor? Às vezes parece que a ressurreição é aquela virada histórica aos 45 do segundo tempo, ele morreu, estava perdendo ali, os inimigos vencendo sobre ele, mas aos 45 minutos do segundo tempo foi lá, marcou um gol e ressuscitou. Mas o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, nos mostra uma verdade fundamental e importante acerca da vitória de Jesus. Lá no capítulo 2, versículo 15, o autor diz assim: e tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público. Onde é que Jesus fez isso? Onde ele fez os seus inimigos um espetáculo público, vencendo-os. Paulo diz: triunfando sobre eles. Ah, na ressurreição, né? Não, na cruz, Paulo diz. Jesus venceu os seus inimigos naquela cruz. Ele venceu os seus inimigos. Aquela cruz que parecia para nós uma derrota, foi, na verdade, a grande vitória do nosso conquistador poderoso. Agora pense na mente daqueles irmãos que estavam desanimados. Imagine só, você saiu do judaísmo, no qual tinha uma esperança messiânica, e você foi para o cristianismo, de repente começou a perseguição, seus companheiros, irmãos morrendo, sendo perseguidos, presos e tudo mais. Nero está feroz nessa época, atacando todo mundo. E você começa a pensar, olhar para Jesus, e você pensa, será que ele é o Cristo mesmo? Será que realmente ele é o rei? Porque parece que ele perdeu.
Parece que ele é um fracasso. Afinal, ele morreu. Ele não conseguiu vencer nem o Império Romano. Ele foi entregue por seus pares, os próprios judeus. Ele não é vitorioso. O rei, segundo Davi prometido nas Escrituras, diz que ele vai governar, que ele vai reinar com o seu cetro de justiça. Mas cadê Jesus? Aí o autor nos lembra, Jesus é vitorioso. Jesus vence sobre os seus inimigos porque ele se assentou à direita e agora os seus inimigos estão todos debaixo dos seus pés. Porque ele venceu os seus inimigos e nós sabemos que isso foi na cruz. Então aquilo que parecia uma derrota foi o grande triunfo do nosso rei. Foi na cruz que ele executou a obra da redenção em nosso favor. E por último, para terminar, Jesus é descrito também como nosso Salvador. Veja o versículo 14, vai falar de anjos também, mas eu quero dar um destaque na parte final, porque eu já citei esse versículo um pouco antes. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Veja, os anjos são descritos agora como servos ministradores enviados para servir aqueles que herdam a salvação. Agora a pergunta que você quer fazer é: quem são esses que herdam a salvação? Quem são esses? Esses são os crentes, os que depositaram sua fé em Cristo Jesus, os que confiaram sua alma a Jesus. Aqueles irmãos, eles haviam feito isso. Eles haviam confiado a sua alma em Jesus Cristo quando entenderam a verdade do Evangelho. Mas agora estavam desanimados, é verdade? O autor então está nos mostrando que Jesus é superior aos anjos e que os anjos, que são aparentemente superiores aos homens, por conta da característica que eles estão passando nesse momento, né? Inclusive Jesus é feito um pouco inferior aos anjos por causa da encarnação, então nós também ainda somos assim, inferiores aos anjos. Mas apesar dos anjos serem inferiores a Jesus e maiores do que nós, o autor diz que eles servem aqueles que foram salvos, aqueles que herdaram a salvação. E a pergunta é: quem é que nos salva? Anjos? Sacrifício de animais? A suposta obediência à lei? A adoração no templo? Será que a adoração no templo traz salvação para nós? A tradição judaica, será que ela pode nos salvar? Claro que não. E o sumo sacerdote? Menos ainda. A verdade é que somente Jesus pode salvar. Então o autor de Hebreus está falando aqui que os anjos são servos daqueles que herdaram a salvação. E esses irmãos receberam a salvação por causa de Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus é uma obra infinitamente maior do que a obra dos anjos. As obras dos anjos não é nos salvar, é servir aqueles que foram salvos, porque só existe um Salvador. Somente Jesus pode salvar. Então eles servem aqueles que foram salvos. Os anjos não podem salvar ninguém. Eles não têm poder para isso. Jesus é descrito, irmãos, como superior a toda a criação. É descrito como aquele Criador supremo, o Filho de Deus, o Rei eterno, o soberano que reina sobre todas as coisas. E quando nós temos uma imagem dessa, quando uma imagem dessa fica gravada na nossa mente, nós podemos dizer assim, a uma só voz: Ele é digno de toda honra, glória, força e poder. Porque é isso que Ele é. Nós estamos agora aqui no fim do primeiro capítulo. E no final desse primeiro capítulo, nós todos fomos levados a contemplar a incomparável glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que Ele é incomparável. Nós vimos o quanto o anjo é inferior a Jesus. Vimos quanto o nosso Senhor é superior aos anjos, porque Ele possui um nome mais excelente do que os anjos. Nós vimos que Jesus, por ser Deus, é digno de toda a nossa adoração. Nós também aprendemos que o Senhor está assentado nesse momento no seu alto e sublime trono, governando sobre todas as coisas. E aprendemos que o seu trono é eterno e dura para sempre. O que nós fazemos diante de uma descrição tão gloriosa do nosso Senhor? Somado com o que nós aprendemos na semana passada, o que nós fazemos? Como nós respondemos a uma descrição tão grandiosa, tão gloriosa do nosso Senhor? Qual deve ser a nossa postura diante desse Salvador? Como nós respondemos a essa tão grande verdade sobre o nosso Senhor? A resposta nós encontramos nos lábios dos próprios anjos, na atitude dos próprios anjos. O que os anjos fizeram? Eles adoraram
o nosso Senhor. Eles adoraram o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, irmãos, é impossível sair do texto sem admirar o nosso Senhor. É impossível. Mas nós devemos fazer algo além de admirar. Porque você pode admirar um jogador de futebol, algum irmão, pode admirar seu pai, você pode admirar tantas e tantas coisas. Tantas e tantas pessoas. Tudo bem, a gente pode admirar pessoas. Mas o que é esperado de nós é muito mais do que uma mera admiração. O que nós devemos fazer nesse momento? Nós devemos nos render àquele que é o único, digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Pois somente Ele é o Rei eterno e imortal. Ele é invisível, mas é real. Nós não adoramos homens, nós não adoramos criaturas, não adoramos governantes desse mundo caído. Nós adoramos o Deus invisível. E apesar de ser invisível, é real. E é a Ele que nós vamos tributar o nosso louvor. Portanto, povo de Deus, remidos pelo sangue de Cristo, peço a você que se coloque em pé, que levantemos os nossos olhos para Jesus Cristo, o consumador da nossa fé, e ergamos a nossa voz em adoração, que nos rendamos aos pés do Senhor, consagrando todo o nosso ser àquele que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder.